Vamos estudar agora como se dá a excitação e a contração da célula muscular cardíaca, né? O cardiomiócito. Bom, para isso eu elaborei uma ilustração representando parte do que seria a membrana celular do cardiomiócito, né? O sarcolema, que separa o líquido extracelular do líquido intracelular. Além disso, também está ilustrado nessa imagem a presença dos túbulos T, os túbulos transversais, bem como os retículos sarcoplasmáticos. Bom, no estado de repouso, a célula muscular cardíaca é eletricamente negativa em relação ao líquido extracelular. Desse modo, o potencial de repouso do cardiomiócito é de aproximadamente menos 90 milivolts. E um elemento crítico na manutenção desse potencial de repouso do cardiomiócito são as bombas sódio-potássio ATPase, que estão constantemente bombeando cátions, no caso sódio, para fora da célula, bem como potássio para o interior da célula. No entanto, a quantidade de cátions bombeada para fora da célula é muito maior. Isso faz com que o líquido extracelular seja mais positivo que o líquido intracelular, que é de menos 90 milivolts. Quando um potencial de ação é gerado, ele se propaga pela superfície celular dos cardiomiócitos e penetra nos túbulos T. Esse potencial de ação estimula a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem, canais de cálcio do tipo L. Como resultado, então, dessa abertura, o cálcio, que encontra-se mais concentrado no líquido extracelular, entra para o meio intracelular. É então um influxo de cálcio para dentro da célula. Embora esse cálcio seja insuficiente para estimular o aparelho contrátil do cardiomiócito, ele é suficiente para estimular os receptores de ryanodina do tipo 2, receptores que são canais regulados por cálcio. Desse modo, então, esses canais são abertos e há, portanto, um movimento de saída do cálcio do retículo sarcoplasmático, cuja concentração é maior, para o citosol. Esse cálcio no citosol difunde-se pelos elementos contráteis das miofibrilas, estimulando assim a formação das pontes cruzadas, ou seja, o deslizamento dos filamentos de actina e de miosina, formando assim a contração muscular, ou dando início à contração muscular. Estima-se que aproximadamente 90% do cálcio necessário para a contração muscular seja fornecida pelo retículo sarcoplasmático.
Para que ocorra a repolarização ou o relaxamento da contração muscular, a concentração de cálcio no citosol, que encontra-se aumentada, deve diminuir. Para isso, o cálcio se desliga da troponina e os filamentos de actina e homeosina retornam à posição inicial, provocando assim o relaxamento. Esse cálcio que agora está livre no citosol, ele precisa ser removido, pois caso contrário, o relaxamento não ocorre. Para isso, o retorno desses cátions para o retículo sarcoplasmático é auxiliado pela cálcio ATPase, uma bomba que encontra-se na membrana dos retículos sarcoplasmáticos. E além disso, o cálcio que entrou na célula, sendo oriundo do líquido extracelular, também deve retornar para o líquido extracelular. E isso é realizado pelo trocador sódio-cálcio. Sódio este que será bombeado para fora por meio da bomba sódio-potássio ATPase. Esse potencial de ação do cardiomiócito pode ser registrado por microeletrodos de vidro inseridos no interior do cardiomiócito, enquanto o outro permanece no líquido extracelular, sendo esse registro obtido pelo voltímetro. Na respectiva ilustração, então, nós vamos analisar o registro de um potencial de ação de um cardiomiócito ventricular. Temos então no eixo Y o potencial elétrico da célula e no eixo X o tempo do registro do potencial de ação. Tá? E aqui nós temos o registro de um potencial de ação de um cardiomiócito ventricular. A gente pode observar que o potencial de repouso do cardiomiócito, portanto, na ausência de um potencial de ação, é de menos 90 milivolts. Portanto, um potencial bem negativo com relação ao líquido extracelular. Todo o ciclo de um potencial de ação do cardiomiócito pode ser dividido em 5 fases. Essa fase em que o cardiomiócito encontra-se em repouso é chamada de fase 4. A fase 0 é o momento em que o potencial de ação alcança o cardiomiócito pelas junções gap, o que induz a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem, algo que ocorre quando essa despolarização da fase 4 para a fase 0 se dá aproximadamente em torno de menos 60 milivolts. Esse é então o limiar para a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. Desse modo, há então um rápido influxo de sódio para o interior da célula que atinge um pico próximo a 20 milivolts positivo.
Houve então uma rápida despolarização da fase 0 para um potencial de membrana agora positivo. Nesse momento, os canais de sódio dependentes de voltagem que foram abertos na fase 0 se fecham e há abertura de canais de potássio. Essa fase é chamada de fase 1. Como há o fechamento dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio, o potássio começa a vazar para o líquido extracelular, uma vez que ele encontra-se mais concentrado no interior da célula. Esse vazamento dá início a essa onda de repolarização celular. No entanto, essa rápida repolarização que se dá entre a fase 1 e agora a fase 2 é seguida por um achatamento da curva, um platô. E isso se deve a dois eventos. Bom, enquanto há abertura dos canais de potássio e, portanto, há um efluxo de potássio, há também nesse momento a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem, aqueles do sarcolema, nos túbulos T. E desse modo, há então uma combinação entre saída de potássio e entrada de cálcio, o que consequentemente resulta nesse achatamento na curva de repolarização, nesse platô. A repolarização só fica mais rápida na fase 3, quando há também um fechamento dos canais de cálcio dependentes de voltagem, enquanto os canais de potássio permanecem abertos. Desse modo, há um efluxo de potássio e o cálcio para de entrar. E desse modo, há então a repolarização da membrana do cardiomiócito de volta para a fase 4. Então, só para a gente revisar, a despolarização abrupta do cardiomiócito é provocada pelo influxo de sódio, promovido pela abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem, que se dá na fase 0, quando o limiar atinge menos 60 mV. Essa despolarização induz a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem dos túbulos T, bem como o próprio fechamento dos canais de sódio dependentes de voltagem, e nesse momento há também a abertura dos canais de potássio, e desse modo passa a haver um influxo de cálcio para o interior da célula, bem como um efluxo de potássio, e desse modo a curva de repolarização celular forma uma linha achatada, um platô, como nós mencionamos anteriormente. Depois disso, os canais de cálcio dependentes de voltagem dos túbulos T são fechados, portanto para de entrar cálcio, e há um efluxo de potássio pelos canais de vazamento de potássio, bem como há também um efluxo de sódio e de potássio pelas bombas sódio-potássio ATPase, o que acelera a repolarização. 3 sódio para fora
e 1 potássio para dentro, né? A estequiometria das bombas sódio-potássio ATPase. Bom, um potencial de ação de um cardiomiócito dura pouco mais de 200 microsegundos, milissegundos, melhor dizendo, como você pode observar aqui, ó. Tá vendo? Bom, eu quero chamar sua atenção agora para a gente analisar um canal em especial, que são os canais de sódio dependentes de voltagem. Esses canais estão presentes no sarcolema do cardiomiócito e nós vamos analisar ele em diferentes momentos, a começar pelo estágio de repouso da membrana da célula muscular cardíaca. Bom, esses canais possuem 2 portões. Um portão de ativação, que está fechado durante o repouso, e um portão de inativação, que está aberto durante o potencial de repouso. Quando há uma despolarização dessas células, o que se dá pelas junções gap, e esta despolarização atinge aquele limiar de menos 60 milivolts, ou seja, a fase zero, os canais de ativação se abrem, permitindo assim o influxo de sódio para dentro da célula. Esse influxo dura aproximadamente 0,1 milissegundo, ou seja, é muito rápido o tempo em que esses portões de ativação permanecem abertos. Você pode observar aqui, né? Ó, tempo zero até o seu pico ali próximo de 20 milivolts positivo. É um tempo muito curto, muito rápido. Logo após isso, o portão de inativação começa a se fechar, algo que dura aproximadamente 0,2 milissegundo, né? Também muito rápido. E assim que esse portão é fechado, esse canal torna-se inativado, ou seja, ele não pode ser reexcitado, aberto, até que a repolarização retorne para além de menos 70 milivolts. Bom, mas por que é importante saber o funcionamento desse canal em especial? Bom, olha só. Do período que se tem início potencial de ação e todo o período de inatividade dos canais de sódio dependentes de voltagem, o cardiomiócito fica incapaz de se despolarizar. Isso é chamado de período refratário efetivo. Isso evita o tipo de contração tetânica. Já quando a repolarização celular atinge um limiar próximo a menos 70 milivolts, os canais de sódio dependentes de voltagem já não se encontram mais inativos e, portanto, já podem ser abertos novamente e gerar um novo potencial de ação. Desse modo, esse período em que já é possível a geração de um novo potencial de ação devido
a interrupção da inativação dos canais de sódio dependentes de voltagem, é chamado então de período refratário relativo. Esses períodos são importantes, pois eles permitem um relaxamento significativo da musculatura cardíaca, permitindo assim um enchimento ventricular. Caso esses músculos não relaxassem, haveria então uma resistência do enchimento dos ventrículos ou das câmaras cardíacas. Bom, mas e nas células autoexcitáveis? O que ocorre, né? Como essas células geram um potencial de ação na ausência de um sinal do sistema nervoso? Bom, o potencial de membrana das células nodais, especialmente a do nó sinusal ou atrial, é de menos 60 milivolts, ou seja, um potencial menos negativo que é dos cardiomiócitos ventriculares ou dos cardiomiócitos contráteis. Desse modo, como o potencial de membrana dessas células é então menos negativo, essas membranas são então mais fáceis de serem despolarizadas. Desse modo, esse é então um potencial de membrana instável, também chamado de potencial marca-passo. Desse modo, sempre que a célula despolariza e alcança um limiar de menos 40 milivolts, as células autoexcitáveis disparam um potencial de ação. Bom, mas a pergunta é: o que promove esse potencial de marca-passo, esse potencial instável da membrana das células autoexcitáveis? Bom, a membrana dessas células possuem canais IF. F vem de funny, né, de engraçados. Os cientistas chamaram esses canais dessa forma justamente porque eles incompreendiam no início o funcionamento desses canais e acharam engraçada a forma que eles funcionavam. O que há de diferente nesses canais é que eles são ativados por hiperpolarização, ou seja, quando o potencial de membrana é negativo, algo que se dá próximo a um limiar de menos 50 milivolts, esses canais então se abrem, e esses canais são permeáveis a sódio e a potássio. E uma vez que eles se abrem, há então o influxo de sódio para o interior da célula e o efluxo de potássio para fora da célula. No entanto, o influxo de sódio é muito maior que o efluxo de potássio. Consequentemente, essa membrana despolariza, e quando esse potencial atinge um limiar de menos 40 milivolts, há a abertura de alguns canais de cálcio dependentes de voltagem, e como consequência do influxo de cálcio, essa célula despolariza, atingindo o seu pico
de aproximadamente 20 milivolts positivo. Nesse momento em que há a abertura de alguns canais de cálcio dependentes de voltagem, há também o fechamento dos canais IF, dos canais engraçados. E já quando o potencial de ação alcança o seu pico, há um fechamento dos canais de cálcio dependentes de voltagem e há a abertura dos canais de potássio. E, consequentemente, essas células se repolarizam. E quando no potencial de repouso, os canais de potássio são fechados. E é então a velocidade de despolarização dessas células autoexcitáveis que determina a frequência cardíaca. Desse modo, a permeabilidade dessas células a esses diferentes íons podem modificar a duração do potencial marca-passo e, consequentemente, influenciar na ritmicidade cardíaca. Bom, então nessa aula nós demos uma atenção para o estudo de como as células cardíacas são excitadas e, por sua vez, geram o potencial de ação, e a contração dos cardiomiócitos por meio dos seus elementos contráteis. Essa aula você pode estar revisando pelas seguintes referências.